E o Zé Dirceu deu uma entrevista lá para o Nassif. Vamos ver como é que foi essa conversa, gente? Vamos lá? Se dedicou muito. E eu mesmo, durante os anos da década de... Quando eu saí do governo em 2005, até ser condenado em 2013, 12, depois preso em 13, eu me dediquei a me defender. Realmente, o mensalão é uma coisa inacreditável. Você sabe que deputado licenciado não podia ser cassado, não podia ser processado. Mudaram a jurisprudência no Supremo para mim ser processado. Quando um partido que denunciava um deputado à comissão de ética retirava a denúncia, arquivava. No meu caso, não arquivou. Quer dizer, eu estava condenado a ser cassado e depois a ser condenado à prisão. E o caso meu é escabroso, porque como eu não tinha acusação de lavagem nem de peculato, e não havia como me condenar por formação de quadrilha, depois nós fomos absolvidos, eles não tinham como me condenar por corrupção, porque não tinha prova. Aí eles inventaram o domínio de fato. E o mensalão foi um ensaio geral, eu acredito, pela própria reação, em parte, do próprio governo, primeiro governo do Lula, e do próprio PT, criou, né, as bases, vamos dizer assim, psicológicas e a segurança para eles fazerem o que fizeram na Lava Jato. Essa coisa da Bizanete é simplesmente ridícula, porque não é verdade, não foi desviado nada da Bizanete. E foi o que deu pretexto, inclusive, para o ministro Celso de Mello mudar de comportamento, que era um assalto à República, assalto à democracia, que nós estávamos comprando não só votos de deputados e senadores, nós comprando as eleições. Foi uma coisa... Bem, isso já é a história do Brasil, né? Agora, no caso da Lava Jato, eu quero trazer... Bem, primeiro, voltar a destacar a importância do trabalho da tua equipe, né? Para fazer esse documentário, como foi no caso do mensalão, que vocês dissecaram o mensalão. Vocês dissecaram o mensalão. Agora, tem dois ausentes aqui. Um deles é a mídia. A mídia, ela... Como eu fui preso 3 vezes na Lava Jato, eles me prenderam em 15... Eu estava preso e o Supremo autorizou me prender. Eu estava cumprindo pena no regime aberto. Isso é prisão. O Xixo sabe disso. Aqui, quem está na advocacia sabe disso. Eu estava preso. Eu disse para o delegado: o senhor não pode me prender, eu estou preso, mas o senhor me prende, o senhor pode fazer busca e apreensão. Aliás, ele perdeu o interesse da busca e apreensão quando eu falei que a casa era alugada, não era minha. Nem a casa, nem os móveis, nem os quadros, nada. Entendeu? Ele achava que eu era um potentado, que eu estava morando numa casa, né? Mas a mídia foi decisiva. E muitos jornalistas que sabiam o que estavam fazendo. Segundo, a tortura psicológica, aliás, o ministro Gilmar Mendes, em dado momento, fala sobre isso, ela é uma realidade. Eu vou citar exemplo de vários que estavam presos conosco. Eu fiquei preso 21 meses no regime fechado, na primeira fase. Depois fiquei mais 2 vezes preso. No total, meus 32, quase 3 anos preso no regime fechado. Fiquei 1 ano de tornozeleira. Na verdade, de 13 a 19, eu só fiquei 1 ano em liberdade. É muito importante destacar que eles prendiam o cidadão, já condenado, porque a maneira que era tratado, e depois prendiam a mulher, a esposa, ou filho e filha, para levar a delação. Eu mesmo, num dos casos da minha delação, ele declarou depois, né, para o próprio advogado e para outros amigos, que fez a delação porque a esposa foi presa, ia ser presa e o filho. Eles usaram, primeiro, todo investigado da Lava Jato perdia as condições de se defender, porque ficava sem recurso nenhum, não podia contratar advogado, essa era uma realidade da imensa maioria. E vinha a pressão, tortura psicológica. Mas eles anunciaram, no meu caso, vou citar, no meu aniversário, veio uma boataria que eu ia ser preso. Olha a coincidência, vem lá de Portugal. Chega lá para o doutor Juca, meu amigo, que foi meu advogado, depois passa 2 meses de novo, vem do Santa Catarina, um ex-delegado da Polícia Federal, diz que eu vou ser preso. Eles criaram um
terror tal no país que tinha muitos investigados, ou supostamente seriam denunciados, que ficavam de mala pronta e às 6 horas da manhã viviam um terror, não dormiam. Então, eles criaram essa questão do papel da mídia e da tortura psicológica. O início disso tudo foi um blefe jornalístico que ainda é apontado como um grande feito jornalístico, que foi a entrevista com aquele deputado aí que você não compraria Roberto Jefferson. Um saco de laranja dele, aí, o Roberto Jefferson. Não, eu sempre falo sobre a denúncia do Mensalão, onde está o Roberto Jefferson hoje, onde eu estou, entendeu? Porque pensar que o país acreditou no Roberto Jefferson, que havia compra de deputados, é a coisa mais... Por que deputados e não senadores, né? Por que nós compramos deputados se aonde nós tínhamos maioria tranquila era na Câmara e no Senado é que nós nunca tivemos maioria? O Mensalão é uma invenção. José, eu tenho um livro que eu lancei, o Caso Veja, e também um blog, que até hoje está, onde eu analiso todo o papel da Veja, do diretor de jornalismo da Veja lá, e criando fatos aí, junto com o Carlinhos Cachoeira. O caso do Carlinhos Cachoeira. Carlos Cachoeira, que me envolveu, porque o Valdomiro Diniz, o famoso caso do Valdomiro Diniz, com o Carlos Cachoeira, o Diniz não era do PT, não era Lula, não era presidente, foi no governo do Rio, o Garotinho, lá no Oterge, não tinha nada a ver conosco. Ele estava afastado, ele tinha passado 4 anos como assessor parlamentar do Cristóvão Buarque na Câmara Estadual, depois tinha ido para o Rio, não tinha nada a ver conosco. E quase que me tiram do governo com aquilo, começaram a criar a saída foi que o Carlos Cachoeira fez uma gravação que chegou no Jornal Nacional mostrando como aquilo tinha sido preparado para me tirar do governo, que era uma montagem. Eu não tinha, o governo do Lula e eu não tínhamos nada a ver com o caso do Valdomiro Diniz diretamente. Né? E, além disso, você tinha um procurador-geral que funcionava lá, que era o doutor Carlos Foteles. Exatamente. Bem lembrado. Bem, o papel dos procuradores gerais, principalmente dos dois, do Antônio Fernandes e do Gurgel, no caso, por exemplo, eles não tinham como me denunciar, mas me denunciou. É só porque ele não esperou nem a conclusão da CPI, nem o inquérito da Polícia Federal e já fez o Alibaba os 40 ladrões, né? E me denunciou, eu me lembro muito bem disso, que eu estava já morando em Vinhedo, quanto da denúncia. Mas eu quero destacar, e outro fato que eu quero destacar, e como eu fui atrás da Vaza Jato para mim poder fundar o meu pedido de anulação, que acabou acontecendo, eu tinha certeza que o único nome que aparece no PowerPoint é o meu. Todos os outros itens são fatos, né? É tão inacreditável o poder que eles tinham, além do que já foi dito aqui, o Departamento de Estado e os americanos tiveram participação direta, porque tratava-se da Petrobras, do pré-sal, que eu sempre digo, se a Petrobras e se o pré-sal tivesse sido apropriado pela nação brasileira, que não foi porque ela foi privatizada, as ações que ela distribui de dividendos, se fosse investido no Brasil em ciência, tecnologia e infraestrutura, além de que nós fizermos essa distribuição de 90 bilhões para município e Estado, que eu tenho muitas dúvidas. Mas o objetivo principal foi a Lava Jato e o Lula, o PT, o governo, e criar a alternativa que foi criada, que seria o Sérgio Moro. Porque na Vaza Jato, no meu caso, como eu pesquisei, tem um certo momento que o Deltan começa a escolher o ministério. Uhum. Era governo dos procuradores. Uma suposto jogo de quem seriam os ministros do próprio... Isso que o Dirceu está falando é muito sério, tá? O presidente... Primeiro assim, a extrema-direita tentou se organizar antes do Moro com o Dória. O Dória era o Donald Trump brasileiro, tá? E pinguem superchat, gente. Muito importante isso que o Zé Dirceu está falando. O Zé Dirceu que tem uma análise na pinta em cima das coisas que estão acontecendo. E aí depois o projeto deles era uma república de procuradores e juízes. Quem me contou isso também foi o Tony Garcia. E o Deltan queria cargo no governo, o Deltan queria ser senador, o Moro queria ser presidente, e aí no final das contas acabou que o Bolsonaro virou presidente. O Deltan Dallagnol, presidente do Sérgio Moro.
E a maneira como eles tratavam, num certo momento eles dizem assim, acha um processo aí para nós prendermos de novo, me prender de novo. Acha um processo aí. Aí um fala assim, tem do EMS, que não passou de inquérito, que era uma farsa. Eu acredito, inclusive, para tomar dinheiro, porque também teve esse fato. Num certo momento, eles começam a uns pegar grana. Grupos de interesse que começam a fazer denúncias para tirar vantagens financeiras na fase de inquérito. A gente notava isso. Se certo réu deixava de fazer parte porque não havia consistência, o inquérito começava a ser jogado numa gaveta, porque o principal investigado, que seria fonte de recursos para determinados delegados que participavam dos inquéritos, tinha deixado de acontecer. Esse é o objetivo deles, de desconstituir o PT e o Lula, de servir aos interesses norte-americanos. E a cumplicidade, inclusive, porque foi criada uma cadeia quase indissolúvel entre a 13ª Vara, a turma da 4º TRF e o Supremo Tribunal Federal, que praticamente não havia mais lei nem Constituição. Tudo se transformou numa perseguição política direta. Né? No meu caso, eles me prenderam 3 vezes. O Supremo me soltou as 3, porque eram ilegais as prisões. A segunda era tão absurda que eu não fiquei preso nem um mês, porque era tão absurda a prisão. Mas, quando eu fui solto, o Moro me põe todas cautelares, todas. Inclusive, pede meu passaporte, que já tinha sido recolhido por Joaquim Barbosa, né? E o Supremo derruba todas as cautelares. Aliás, ele me deu condição de eu ficar em liberdade um ano e viajar ao Brasil e lançar meu livro em 22 capitais e 100 cidades. E a gravidade da impunidade. Eu acho que a questão mais importante nesse momento é a impunidade, que já foi citado aqui. Como é possível esses procuradores continuarem exercendo e como é possível que o próprio Ministério Público não tenha feito eles mesmos, certo? Eles deviam ter feito eles mesmos, tomado em suas mãos, certo? Essa dissecação, o próprio dossiê e feito um inquérito, certo? Uma investigação com consequências para aqueles que participaram das ilegalidades, dos desvios de recursos e da cumplicidade com o governo norte-americano, com o Departamento de Justiça norte-americano. Porque o que aconteceu com a indústria de prestação de exportação de serviços do Brasil. O Brasil, eu trabalhei nisso de 2006 a 2012, de 3, 4 grandes obras estruturantes, não estou falando só de rodovia, ferrovia, não, estou falando de siderúrgica, estaleiros, termoelétricas, hidrelétricas, obras estruturantes. Em qualquer país aqui da América Latina, a metade ou 2/3 era uma empresa brasileira. Nós desaparecemos. E aqui dentro do Brasil, hoje, quem faz obras é a Acciona, são os espanhóis, os portugueses, os turcos, os indianos, os chineses. Isso é gravíssimo. A quebra da Petrobras como a motora do crescimento dos mercados, a destruição da renda da Petrobras, da extração dessa renda que seria apropriada pela nação, que lá, inclusive, não paga imposto aqui, né? Vai lá nos Estados Unidos, recebe os dividendos lá da Petrobras, e a dificuldade que o país tem que se desenvolver para investir em tecnologia e infraestrutura, que são as 2 coisas mais importantes, a dificuldade que o país tem. Que nós tínhamos, a Petrobras, como foi na Noruega, foi nos países do Golfo, em todos os países que se apropriaram de uma riqueza, seja da agricultura, ou no caso aí nessa fase do mundo, que era o petróleo, fizeram grandes transformações nas suas sociedades. E o caso da Noruega era um país pobre. O petróleo, evidente, você vai falar, tem 5 milhões de habitantes, mas o Brasil a Petrobras tem condições de fazê-lo. Então, meu testemunho, primeiro é esse, destacar o papel do Nassif como jornalista, porque não era fácil, tanto no Mensalão como no Lava Jato, né? Ele manter a luta que ele manteve e pagou um preço por isso. E segundo, né, que ele construiu, no caso do Mensalão, certo? E tanto no caso do Lava Jato, um dossiê, certo? Um histórico, uma memória, certo? Muito importante, inclusive dá base para uma ação judicial contra eles. Né? Então, esse é o meu testemunho.
Evidentemente que, como disse a nossa Gisele, eu sempre sou grato pela solidariedade, apoio todos aqueles anos comigo, nós superamos isso. Lutamos e superamos. Superamos, inclusive, com a eleição do Lula e a derrota do Bolsonaro. Entendeu? Mas o Moro está aí, em primeiro lugar, nas pesquisas no Paraná. Vai dar um trabalho danado lá no Paraná para o Ratinho Júnior. Né? Inclusive, monta os projetos dele a nível nacional, porque se não cuidar, o Moro ganha a eleição. Que é uma tarefa nossa derrotada, como derrotamos a candidata a prefeita do bolsonarismo da extrema-direita, quase, vou dizer assim, neofascista, na cidade de Curitiba. Então, gente. Nassip, a minha gratidão aqui como cidadão brasileiro e com tudo que eu passei, o teu apoio, a tua solidariedade e o jornalismo que você faz, né? Nos dias de hoje, as fake news dos algoritmos, do Trump. Mas veja bem como foi grave o que aconteceu. Né? O petróleo, ou a China e o petróleo são os centros de tudo que está acontecendo no mundo, inclusive na Venezuela. Né? Como eles atingiram o coração da nação brasileira, desconstruindo a Petrobras e depois os bancos públicos também, que houve um ataque ao BNDES. Vamos lembrar isso, a Lava Jato e a Puncef, a Petros, né? Os grandes fundos. Pegaram todos os... E os bancos, a Caixa Econômica é o Banco do Brasil. Quer dizer, essas duas alavancas que a gente vê nos outros países como são importantes, na própria China, os bancos públicos e a empresa estatal mãe, vamos dizer assim, né? Mãe de todas as batalhas, porque ela arrasta o crescimento, de certa maneira, como isso foi gravíssimo que aconteceu com o nosso país. Mas estamos aí, superamos e vamos em frente. É isso. Bichão, obrigado pela sua participação, Bichão. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!